Então, pessoal, continuando o vídeo, anteriormente, né, eu falei dos métodos de inspeção, então vamos falar da avaliação heurística, né? A avaliação heurística ela foi desenvolvida pelo Jacob Niels, que é um ex-cientista da Sun Microsystems. Hoje a empresa foi comprada pela Oracle e é uma inspeção realizada por especialistas em usabilidade. A avaliação heurística, o foco dela é naqueles conceitos de usabilidade que nós estudamos no primeiro semestre, tá? A ideia de heurística ela veio do Arquimedes, dizem quando ele descobriu lá uma forma de descobrir o peso da coroa do rei em ouro, né? Isso é reza a lenda, né? Ele saiu correndo pela rua pelado, gritando eureka, 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 porque ele havia descoberto uma forma de verificar quanto ouro havia na coroa quando ele foi deitar ali numa bacia de água. Ele mediu isso pelo deslocamento da água, né? Ele viu que ele ia ter esse resultado. Então, eureka significa descobrir. E heurística, no nosso caso, significa ali, digamos assim, um guia ou um chute que pode levar a um resultado, né? No caso, o nosso resultado seria capturar algum problema, né? alguma falta ali de usabilidade. Bom, primeira coisa é que as heurísticas, como é que elas são avaliadas? No caso, o Nielsen propôs uma série de heurísticas, já eu vou mostrar quais são, mas essas heurísticas elas devem ser avaliadas no sistema. Ou seja, aqui a gente tem uma heurística, número 1, visibilidade do status do sistema. Aqui nós temos uma descrição dela, os usuários são mantidos informados sobre o progresso do sistema com apropriado feedback em um tempo razoável. E aqui o avaliador vai escrever o problema que ele encontrou e que o grau de severidade. Os graus podem ser 0, que é sem importância, não afeta a operação da interface. 1, que é cosmético, não há necessidade imediata de solução. 2, que é simples, o problema de baixa prioridade, ou seja, pode ser reparado. 3, já é grave, o problema de alta prioridade deve ser reparado. E 4, catastrófico, muito grave, deve ser reparado de qualquer forma. Tá? Então, o avaliador pode usar esse tipo de formulário para aplicar as heurísticas. E essa avaliação ela recomenda no mínimo 3 avaliadores. Aqui a gente tem a quantidade de avaliador, né, pela quantidade de problemas encontrados. Né? Então vocês podem ver, quanto mais avaliadores, maior o número de problemas encontrados. Porém, com mais de 15 avaliadores, né, essa curva aqui ela tende a virar uma reta. Então a gente não vai ter mais, a gente não vai encontrar mais tantos problemas quanto a gente não vai ter mais essa progressão. Né? Então acima de 15 já não compensa mais ter mais avaliadores. Bom, então para falar um pouco das heurísticas do Nielsen, eu vou recorrer ao auxílio dos slides do professor, seu nome, Roberto Sérgio Furgeri. Então vou recorrer aos slides do Sérgio Furgeri, vou fazer uma referência para ele, e que nós temos as 10 heurísticas de Nielsen. Tá? Nós temos então a 1, visibilidade, status do sistema. 2, compatibilidade do sistema com o mundo real. Controle do usuário e liberdade. Consistência e padrões. Prevenção de erros. Reconhecimento em lugar de lembrança. Flexibilidade e eficiência de uso. Estética e design minimalista. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros. E, número 10, ajuda e documentação. Eu vou falar do 2 e do 5, que eu acho mais interessante. Os outros a gente pode debater em sala de aula, em exercício. Um fala da visibilidade do status do sistema. Né? Ou seja, o sistema precisa informar o usuário sobre o que está acontecendo. Né? O sistema está processando alguma coisa ali. Né? Então, o que ele está fazendo? Ele tem que dar esse feedback para o usuário não saber que o sistema simplesmente não está respondendo. Né? Então tem um exemplo aqui, aplicando uma função gerando os resultados da interface 3D. Mas se a interface 3D estiver oculta por outras janelas, então o usuário não vai ver essa interface. Outros exemplos, né, gravando dados no arquivo. Bom, um exemplo seria isso aqui, visibilidade do sistema, quando o usuário está fazendo um download. Né? Então o usuário vai ter essa visão aqui de quanto do download já foi feito. A número 2 é a compatibilidade do sistema com o mundo real. O sistema ele precisa falar a linguagem dos usuários, com palavras, frases e conceitos familiares ao usuário, ao invés de termos do sistema. Né? Então está aqui um problema, a account penance, né? Os cookies precisam estar habilitados a partir deste ponto, ou seja, né? Uma mensagem em inglês, falando termos técnicos aqui, login com SSL, geralmente o usuário não sabe o que é,
E aqui outros termos seria backup, password, firewall, anonymous, FTP, session. Então nós temos vários problemas aí, né, com essa heurística. Porque nós temos outras heurísticas. A número 5 é interessante, que é a prevenção de erros, ou seja, melhor que uma boa mensagem de erro é um design cuidadoso que previne o erro antes dele acontecer. No caso desse exemplo aqui, nós temos um sistema que não previne, que o usuário ele vai digitar, né, e ali o prefixo do telefone pode ficar fora do parênteses. Então, nós temos esse tipo de problema. Bom, as heurísticas de usabilidade, né, são várias, né? A gente vai... o importante é entender a essência delas, né, saber aplicar, não é decorar essas heurísticas, mas saber em que contexto que elas podem ser aplicadas na prática.